Bom, e aqui no estúdio nós voltamos a falar com a consultora da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta da sessão de hoje do Supremo. Qual o panorama da pauta hoje, Gisele? A pauta não é extensa, nós temos ao todo aí 5 processos que estão previstos para serem julgados. Desses 5 processos, já tivemos a oportunidade de dar destaque no primeiro bloco em relação ao primeiro item da pauta, que é o inquérito. E os demais, nós temos aí 2 habeas corpus, que são da relatoria do ministro Dias Toffoli, e 2 propostas de súmulas vinculantes. Algum outro destaque? O destaque que eu poderia dizer em relação a esses 5 casos, além do que nós já mencionamos, é no que diz respeito ao habeas corpus, que é o de número 127.900, que trata sobre competência da Justiça Militar em relação a processar e julgar o crime de porte de entorpecente para uso próprio, naqueles casos em que o militar ele está licenciado e ele é flagrado portando entorpecente, ainda que para consumo pessoal, dentro do estabelecimento militar. Então, houve um habeas corpus que foi apresentado contra uma decisão do Superior Tribunal Militar. O que se discute aqui é exatamente se cabe a Justiça Penal Comum ou se cabe a Justiça Penal Militar. O que a defesa dos envolvidos pede aqui no Supremo Tribunal Federal é que esse caso seja encaminhado para a Justiça Penal Comum. A Procuradoria-Geral da República já se manifestou no caso, dizendo que é contra. Em relação às propostas de súmulas vinculantes, e aí, nesses 2 casos, inclusive que estão previstos na pauta, já existem súmulas ordinárias a respeito de 2 assuntos, um sobre medida provisória e um outro sobre a questão de regras sobre aposentadoria. E o que será analisado pelos ministros é se essas súmulas devem, então, se transformar em súmulas vinculantes, e a partir do momento em que se tem a transformação disso numa súmula vinculante, esse entendimento passa a ser obrigatório para todas as demais instâncias do Poder Judiciário. Em uma das propostas de súmulas vinculantes, que é a de número 118, o que está em discussão é sobre uma súmula que o Supremo Tribunal Federal já tem esse entendimento, no sentido de que as regras da Previdência, do regime geral de previdência social, para aquelas pessoas que trabalham em condições insalubres, que têm algum risco à saúde, elas são aplicadas para o servidor público nas mesmas condições. Então, não existe a legislação que trata sobre esse regramento em relação ao servidor público. O Supremo Tribunal Federal entendeu que, enquanto houver essa omissão legislativa, essas regras, então, previstas no regime geral de previdência social, que é para o trabalhador privado, elas se aplicam para o servidor público até que se regulamente a matéria. A proposta é que essa súmula ela seja, inclusive, se transformada em súmula vinculante, com um acréscimo, que ela também acabe se estendendo para aqueles servidores públicos deficientes. Então, essas regras, além de valer para essas pessoas que trabalham, né, no serviço público em condições insalubres, em situações que põem em risco à saúde, poderiam também se prevalecer dessas mesmas condições aquele servidor público deficiente. Isso é o que está na pauta, fora aquelas listas, lembrando também que o que não for chamado a julgamento na sessão de hoje à tarde, já fica automaticamente incluído para a sessão de amanhã. Então, até amanhã, né, Gisele? Amanhã a gente volta para falar da pauta de amanhã. Estarei aqui. Até mais. Até.